Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando da Escola de Química e essa daqui é uma videoaula em que eu resolvo com vocês um problema de dissipação de calor em um duto retangular, aonde dentro desse duto existem placas de circuito em operação, né, e essas placas dissipam uma determinada quantidade de calor. E o meu grande objetivo agora é obter a temperatura média de saída do ar que escoa por entre essas placas. Então, para entender melhor esse problema, eu quero olhar o desenho abaixo. Nesse desenho, as placas de circuito que dissipam esse calor, elas estão pintadas, né, desenhadas em laranja. Então, para proteger essas placas, a gente coloca num sistema, né, um invólucro, uma carcaça retangular, ou seja, um duto retangular. E então, nessa região interna, existe uma dissipação de calor. Eu tenho o dado do quanto que esse sistema dissipa de calor, e esse calor, né, vai ser transportado pelo ar que entra no duto e depois ele sai aqui por trás, e também pela troca de calor com as paredes, né? Então, esse é o problema, né, que a gente está enfrentando. A primeira informação, então, é a quantidade de calor gerado pelos circuitos. Agora eu quero pensar, na verdade eu quero analisar melhor, a característica desse ar que entra dentro do duto, tá? Esse ar ele tem uma determinada vazão volumétrica, esse ar ele entra com uma determinada temperatura média de entrada, e eu já tenho fornecido nesse problema, ainda bem, porque senão as correlações iam ficar mais chatinhas, mas eu tenho o coeficiente de troca térmica na região interna do trocador de calor, tá? Então, do trocador de calor, né? Do sistema em si, não deixa de ser um trocador de calor. Então, eu tenho esses dados, eles estão apresentados aqui do lado em azul. O ar, ele escoa no interior do duto. Eu tenho uma vazão volumétrica em metro cúbico por minuto. Eu tenho um coeficiente de transporte. Repare que esse coeficiente de transporte é associado, na realidade, nas paredes internas do duto retangular. E eu tenho também a temperatura média de entrada do ar. Além disso, a gente tem informações geométricas desse duto. Eu marquei aqui as dimensões em cinza, tá? Então eu tenho o comprimento total, eu tenho a altura H do duto e eu tenho a largura do duto W, tá? Essas informações estão apresentadas aqui, onde eu tenho o L e o H é igual a W, então eu também tenho. Beleza, a última informação que a gente precisa esmiuçar aqui é justamente a carcaça, ou seja, o duto retangular. Esse duto é dito no problema, e eu vou colocar aqui embaixo, que ela está exposta a ar estagnado, tá? Ou seja, ar parado, e essa superfície tem uma característica de emissividade de radiação térmica. Essa emissividade é dada no problema, 0,25. Então, todas as superfícies externas desse problema, seja inclusive a região de baixo e a lateral, que a gente não consegue ver pela inclinação do desenho, tem troca de calor com o ambiente, tá? Por radiação térmica, porque tem uma emissividade, e como é ar estagnado, também é convecção natural. Então, são dois mecanismos, né, duas formas com a qual o calor é dissipado para o ambiente. Bem, as informações que eu tenho sobre esse cara também estão associados à temperatura infinito, que é igual à temperatura de vizinhança para o caso de radiação térmica, 25 graus Celsius. Outra informação que é dada no problema
é que para os cálculos você pode assumir que a temperatura da superfície externa do duto é igual a 37 graus Celsius. Então, é uma hipótese do problema, é aplicado desse jeito, e eu vou usar isso para realizar os cálculos. E o meu grande objetivo é obter a temperatura média de saída do ar no sistema. Ou seja, o ar ele entra no circuito, ele vai percorrer todo o duto por dentro por dentro do duto, e ele vai sair aqui por trás. E eu quero saber quem é a temperatura média de saída. Olha, pela característica do problema, fica bastante claro que para eu conseguir obter essa temperatura média de saída, eu vou ter que fazer um balanço de energia. Então, o meu foco para conseguir atingir o objetivo final do problema, balanço de energia, de pouco em pouco criar, né, o arcabouço, né, obter os valores para conseguir focar no balanço de energia. E para isso, tá, eu consigo perceber algumas etapas, né? A primeira coisa é que o problema não me entrega, e isso daqui eu vou começar a colocar como as dúvidas, né, para eu chegar no final, eu não sei o coeficiente de convecção natural. Então, eu não sei o coeficiente de convecção natural. Então, essa daí vai ser a minha primeira busca, né? Depois, olha, eu sei que tem o efeito da transferência de calor por radiação térmica. E, na realidade, eu também não tenho o coeficiente de troca. Eu vou utilizar a abordagem... de convecção não, deixa eu tirar esse C aqui. Eu vou usar a abordagem linearizada, tá? Para poder montar depois um circuito térmico. O coeficiente de radiação térmica. E aí eu estou pensando aqui para poder montar o circuito, eu vou usar a versão linearizada. Pronto. E por fim, aí sim, com esses caras todos aqui, aí a gente monta o balanço. Então essas aqui são as etapas. Vamos então partir para a busca do coeficiente de convecção natural. Bem, para a convecção natural, a gente vai precisar buscar as propriedades físicas da substância, né, que aonde ocorre a convecção. Eu sei que é ar e todas as correlações de convecção natural são analisadas à temperatura média de filme. E eu sei que a temperatura média de filme é a temperatura da superfície mais a temperatura infinita, divido isso daí por 2. E eu peguei aqui e obtive essa temperatura, 304 Kelvin. Então, o que a gente tem que fazer é ir para a tabela de propriedade física, ar 304, e nesse caso, você pode até ter uma estimativa aí, 304 e 300 Kelvin, não vai ter uma diferença muito grande, mas eu vou seguir pelo preciosismo, eu vou realizar a interpolação entre 300 e 350 e eu vou obter os valores interpolados do ar. Bem, eu apliquei aqui a interpolação, obtive os valores de viscosidade cinemática, de difusividade térmica, condutividade térmica, número de Prandtl. E eu sei que para a convecção natural eu também preciso do coeficiente de expansão térmico beta. E para gases ideais, eu posso utilizar uma aproximação, tá, completamente válida. Ela está descrita no próprio formulário, mas o beta pode ser 1 sobre a temperatura média de filme. Tá? E então eu peguei, fiz esse cálculo e, portanto, consegui concluir aqui a busca, né, na tabela das principais propriedades físicas do ar,
mantidas aí, né, a temperatura de filme. Então agora vamos no formulário para verificar o que a gente pode trabalhar. Bem, o que a gente precisa focar no formulário? O problema, na verdade, ele é constituído pela convecção natural nas superfícies externas, aonde você consegue perceber, aqui eu tenho um desenho aplicado de um corte frontal do problema, aqui em laranjinha estão as placas de circuito, mas eu percebo que a convecção natural vai acontecer em duas superfícies verticais, aqui e aqui. Eu tenho o topo, aonde vai ter uma convecção natural na região superior do sistema, e eu tenho também a placa do fundo, e vai ter, portanto, um H inferior, né? Então, o que eu quero fazer agora? Vamos dar uma olhada primeiro, geralzona, no formulário, tentar identificar o que pode ser interessante, e depois disso, a gente vai para cada uma dessas etapas. Então, olhando para o formulário, bem, convecção forçada externa não é o que eu quero, convecção forçada interna também não é o que eu quero, e eu cheguei em convecção natural. Em convecção natural, a gente tem análise, na verdade tem análise não, tem a representação aqui do número de Grashof, tem o número de Rayleigh, muitas vezes é usado o número de Rayleigh. O que vocês têm que prestar sempre atenção é que esse comprimento que está aqui é o comprimento característico de dada geometria, então você tem que modificar de acordo com o comprimento analisado. Isso já vai se refletir nesse problema que a gente está analisando. A outra coisa que eu queria destacar é que a informação que eu apresentei para vocês de gás ideal para o cálculo do coeficiente de expansão térmica está apresentado no formulário, sim. Bem, aí eu vou olhando aqui para o formulário. Na verdade, a primeira correlação já é interessante, porque eu percebo que é para a placa vertical e nessa condição, bem, a gente tem duas placas verticais no problema. Então, essa daqui é uma correlação que me interessou. É claro que ela tem que ser válida para a condição de Rayleigh, sendo menor do que 10 a nona. Vamos procurar agora correlações para, por exemplo, superfícies horizontais, que é o caso, né, do topo e do fundo. Se a gente desce aqui, olha, a gente já encontrou. Aqui eu tenho placas horizontais, né, e com superfície aquecida, inferior resfriado, isso daí eu vou explicar melhor depois, mas eu consigo perceber que a gente aqui tem as correlações que a gente está buscando, né, todas elas balizadas aí, né, com faixas do número de Rayleigh, o que implica que eu quero certamente fazer o cálculo utilizando o número de Rayleigh. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou olhar aqui no formulário, eu tenho a fórmula do número de Grashof e o número de Rayleigh, basta você pegar e multiplicar pelo número de Prandtl. Uma outra opção que você pode fazer é sempre reescrever o número de Rayleigh, decompondo o número de Prandtl e, enfim, reescrevendo, criando um novo número. Vai ser essa estratégia que eu vou seguir. Bem, então eu peguei a definição do número de Rayleigh, que é o Grashof vezes o número de Prandtl, abri o número de Prandtl e reescrevi a expressão, né, que ficou nesse formato aqui. Bem, como a gente está tratando os lados verticais antes, eu tenho que pensar no comprimento característico por onde a camada limite em si vai se propagar. Nesse caso, então, a camada limite se propaga aqui, né, ou para cima ou para baixo, dependendo, né, se resfria ou se aquece. Mas o ponto principal é que essa daqui é a expressão, né? O beta a gente tem G, gravidade, 9,81, a gente tem TS, a gente tem T infinito, a gente já pegou as propriedades físicas, e o H a gente também tem. Então, eu simplesmente vou pegar, substituir os valores, igual a 3,47 vezes 10 a sexta, e essa correlação de placa vertical que está apresentada aqui embaixo, eu só copiei lá do formulário para cá,
tem uma restrição. O número de Rayleigh tem que ser menor do que 10 a 9. Então, eu estou copiando para cá. Completamente válido. Então, o que eu fiz, né? Eu peguei, utilizei aqui a correlação, número de Rayleigh a gente já tem, Prandtl a gente já pegou na tabela de propriedade física, fiz a conta, e isso daqui deu 3,2, e eu vou usar esse espacinho aqui de baixo para finalizar esse assunto. Então, eu tenho Nusselt igual a H, eu vou botar V, né, para ser o vertical, vezes o comprimento característico desse cara, H, dividido pela condutividade térmica do ar. Eu daqui consigo tirar, né, condutividade térmica do ar, a gente já pegou na tabela, o H eu conheço, o Hzão, né, eu conheço, o número de Nusselt a gente pegou, então eu consigo daqui resgatar e calcular o valor, né, do coeficiente de transporte na placa vertical. Então tá aqui. Isso daqui eu vou armazenar. Bem, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem as superfícies horizontais, eu quero discutir um pouquinho sobre elas. A primeira coisa que a gente tem que pensar, e deixa eu colocar aqui, então, abrir mais uma página, e a gente está falando agora, então, das superfícies inferior e superior. São as duas. Vamos ver se ele entende. Olha, ele entendeu. Toma. E para isso, na verdade, agora eu quero ressaltar mais um ponto que eu percebo muitas vezes que a galera se perde. Eu sempre acho que o formulário ele é interessante, ele é legal e tal, só que ele é muito, mas muito resumido. Então, o que eu gostaria de fazer? Essa correlação, o entendimento dela é um pouco diferente, entendeu? E eu vou pegar e vou copiar exatamente o que está no livro. O livro é a sua fonte principal. Formulário é algo que, ok, eu sei onde estão as correlações e tudo, mas nada substitui, olhando mesmo a correlação que está no formulário, mas que você vá ao livro, tá? E indo ao livro, eu vou mostrar para você agora que você vai entender muito melhor a aplicação das correlações para a superfície inferior e superior. Então, vou copiar uma parte do livro. Bem, eu colei aqui um trecho do livro, do Encrópera, e ele traz algumas informações a mais para você ganhar esse entendimento sobre a física do problema. A primeira coisa que ele coloca é o comprimento característico para esse problema. Tá? Ele é diferente, ele é a área superficial, né, da placa dividido pelo seu perímetro. Para uma placa, né, do nosso caso, seja inferior ou superior, na verdade o perímetro é o mesmo e a área superficial também. Afinal de contas, a área de cima é igual à área de baixo, perímetro também, considerando, né, o duto retangular. Então, eu vou chegar aqui e vou anotar LC igual área superficial dividido pelo perímetro, e isso daqui é igual. Bem, a área superficial é W vezes L e o perímetro é 2W mais 2L. E o valor disso daqui vai dar 0,0577. Pode fazer a conta aí. Metro. Então, esse aqui é o comprimento que eu tenho que utilizar no número de Rayleigh do problema, tá? E ele vai ser igual para cima e para baixo, né? A placa de cima e a placa de baixo. Agora eu quero pegar e ler o que está escrito na condição do problema. Ele está me dizendo o seguinte, olha, se eu tenho um prato quente,
essa daqui, essas duas correlações, né, o que diferenciam elas é a validade do número de Rayleigh, tá? Mas é a superfície superior de um prato quente. Tá? A parte de baixo, né, na verdade a correlação de baixo é a superfície inferior de um prato quente. E no nosso problema, se a gente pensa, né, no sistema do duto, eu vou desenhar novamente aqui o duto, tá, com a placa de cima e a placa de baixo. Nessa região interna é onde está tendo a geração de calor devido ao circuito, ou seja, a gente está falando sim de uma placa, né, de um prato quente. E a correlação da equação 930 e 931, na verdade, elas representam o que está acontecendo aqui em cima. Enquanto que a 932, ela me entrega o que está acontecendo aqui embaixo. Então, essa é a interpretação que você tem que ter da física do problema. E isso você consegue muito melhor, uma discussão melhor, né, uma estrutura melhor, até mesmo da forma apresentada. Tá? O formulário, ele é resumido, ele é para ser resumido. Então, nada vai substituir a leitura no livro. Tá? E esse aqui é um exemplo muito pequenininho para poder discutir isso. Mas vamos botar então aqui para jogo. O que eu vou fazer? O número de Rayleigh ele vai sair de uma maneira imediata, afinal de contas eu já apresentei para vocês o número de Rayleigh, só que agora eu vou fazer o número de Rayleigh para o Rayleigh LC, né? Que é o LC que eu acabei de mostrar aqui, 0,0577 metro. E uma vez utilizando ele nos cálculos, esse cara daqui vai dar 1,974 vezes 10 à quinta. Bem, aí eu venho e olho, primeiro eu quero calcular a superfície superior, então deixa eu anotar aqui. Eu quero olhar a superfície superior. E para esse caso, eu percebo que a equação 930, ela se aplica pelo número de Rayleigh que foi calculado. Então, o número de Nusselt L é igual a 0,54, o Rayleigh aqui é o LC, elevado a 1/4. O número de Nusselt, na verdade eu nem calculei o número de Nusselt, eu calculei direto o valor do H, então deixa eu botar aqui, tá? Fazendo as substituições, né? Aqui eu tenho o H, eu vou chamar de H sup, ele deu 5,25. Por sua vez, na superfície inferior, a gente vai utilizar a correlação da equação 9.32. Número de Nusselt igual a 0,27 Rayleigh LC elevado também a 1/4. Eu fiz aqui a conta e esse cara, ele é menorzinho. H inf é igual a 2,62 watt metro quadrado Kelvin. Bem, então repare o que a gente acabou de fazer. Eu vou olhar de novo para o desenho que está apresentado aqui. A gente conseguiu obter os coeficientes de transporte em cada uma das superfícies. Contudo, para eu conseguir montar o balanço de energia, eu não vou fazer o balanço de energia para as superfícies diferentes. Posso fazer? Até poderia fazer algo nesse sentido, mas eu vou seguir por uma estratégia diferente. Eu vou pegar e vou calcular um valor representativo dos coeficientes em todas as superfícies. E para isso, eu vou usar uma abordagem muito, muito simplificada, que é o coeficiente médio. Apenas isso, tá? Existem várias abordagens para isso, mas eu vou utilizar essa. Então, o
cálculo do coeficiente médio eu acho até convecção natural, que se eu quisesse, por exemplo, ser mais acurado, eu faria um coeficiente médio, sim, mas ponderado pela área de cada, né, seção. Mas enfim, não foi assim que eu fiz aqui as minhas anotações, então eu vou seguir por essa abordagem. Então esse daqui vai ser o coeficiente médio de convecção natural, 2H vertical, porque são duas superfícies, mais o H sup, mais o H inf, e eu vou dividir esse povo todo por 4. Isso daqui vai dar um coeficiente médio de 4,02 watt metro quadrado Kelvin. Beleza, então isso daqui encerra o assunto sobre o coeficiente de convecção natural. Vamos dar uma olhada agora na radiação térmica. Bem, para buscar a expressão do coeficiente linearizado de transferência de calor por radiação térmica, a gente tem que ir para o formulário da primeira prova. E o formulário, né, na primeira página, já me entrega aqui embaixo, no cantinho, tá? Porque a gente usou isso na primeira prova, a expressão, tá? Então, o H médio de radiação, ele é dado por essa expressão que está aqui, tá? Com as devidas hipóteses. Repare que eu tenho também o coeficiente Stefan Boltzmann dado no formulário. A emissividade da placa também foi dada, se não me engano, acho que era 0,5, e basta eu pegar e calcular esse cara. Então, voltando, eu já fiz aqui a cópia, tá? E a gente tem todas as informações, e eu fiz aqui o cálculo, esse cara daqui deu 3,2 watt metro quadrado Kelvin. Então, repare que até o momento a gente conseguiu obter, sem muitos problemas, o coeficiente médio de transferência de calor por convecção natural e o coeficiente de similar, né, a radiação caracterizada como se fosse uma convecção. Mas, enfim, a gente também conseguiu obter o coeficiente de transporte para a radiação térmica. O que falta a gente fazer? O balanço de energia. Bem, vamos colocar aqui para jogo o balanço de energia completo em estado estacionário, aonde a gente vai considerar que ele conta com uma energia que entra no sistema, menos a energia que sai, mais aquilo que é gerado, né? Bem, aqui está um desenho do sistema, um corte longitudinal da geometria, aonde essa região interna aqui é a região onde ocorre onde os circuitos estão, né? E, portanto, tem uma geração de calor em todo o sistema. Além disso, eu tenho o ar entrando no sistema e eu tenho o ar saindo no sistema. Bem, o que mais que a gente tem dentro desse problema? A gente tem tudo aquilo que atravessa a superfície do canal, né, retangular, e que chega até a parede. Isso daí eu vou chamar de taxa de calor que sai do sistema. E eu sei que essa taxa de calor toda naturalmente vai ter que ser transferida para o exterior. E no exterior, essa taxa de calor vai se dividir em duas parcelas. Uma parcela caracterizada pela taxa de calor transmitida por radiação e uma parcela, a taxa de calor que segue por convecção natural. Então, eu tenho essas parcelas todas e eu quero repensar o meu balanço de energia de uma maneira um pouquinho diferente. Eu quero já colocar algumas variáveis para jogo e repare que nesse momento eu vou criar
né, uma taxa, né, que eu digo que é de calor vinda por advecção, é basicamente o calor líquido que sai menos o calor líquido que entra. Eu vou caracterizar que eu também tenho essa parcela, depois eu vou modelar, que sai do sistema, esse que sai, e eu tenho essa taxa, na verdade, essa fonte de geração no sistema. Então, com isso, o equacionamento muda um pouquinho. Eu vou reescrever ele aqui, aonde eu passo a ter o que eu quero que represente o escoamento do fluido, menos aquilo que está saindo, que a gente ainda vai modelar através de um circuito térmico, mais Léo, né? Igual a zero. Aonde? Deixa eu botar esse circuito térmico aqui para baixo, porque depois eu vou desenhar ele. Sai daqui. E como é que eu quero equacionar o calor vindo por advecção, ou seja, pelo escoamento do fluido? Então, para o escoamento do fluido, eu vou dizer que esse Q de advecção, ele é igual a ρ, vazão volumétrica, que no fundo isso daqui é M ponto, taxa máxima, vezes a capacidade calorífica. E eu vou colocar TMS menos TME. Bem, por que eu botei esse sinal negativo? Porque faz todo sentido. E quer dizer que quando eu coloco esse menos, ρCp menos vezes, né, menos TME, me indica aquilo que entra com sinal positivo. E ρCp vezes TMS me indica aquilo que sai do sistema. Então, no fundo, esse cara daqui representa a taxa líquida do que sai menos do que entra. Então, é assim que eu vou equacionar essa taxa de calor. Repare que ρCp eu vou considerar que é constante no meu sistema. Isso daqui é uma hipótese. Tudo balizado com a temperatura de entrada do sistema, que foi o que a gente utilizou para obter as propriedades. Na verdade, a gente calculou primeiro com a temperatura média externa, né? Mas, enfim, esse cara daqui eu vou considerar constante. E se a gente coloca com essa visão, considerando, portanto, que eu conheço o ρ, que eu conheço a vazão volumétrica, que eu conheço Cp, eu também tenho TME. Repare que essa expressão, esse Q de advecção, ele passa a ser uma função apenas de TMS. E eu gostaria de colocar isso daqui porque depois eu quero juntar todas as expressões para obter apenas TMS sem colocar o algebrismo para jogo. Bem, então essa daqui que é a ideia. Depois disso, o que eu quero olhar com mais cuidado? E eu vou botar aqui para baixo nessas linhas finais. Deixa eu descer um pouquinho mais. Eu quero entender como funciona o circuito térmico. Por quê? Porque eu quero equacionar esse que sai. Então, eu quero pensar aqui. Bem, todo calor... tá em azul. Deixa eu botar em preto. Todo calor que sai do sistema pela parede, bem, ele vai partir do seio do fluido, ou seja, de dentro do duto, tá? E eu vou assumir que dentro do duto eu tenho uma temperatura média entre a entrada e a saída, que eu vou chamar de Tm barra. Então, no circuito térmico, eu vou partir isso daqui
de Tm barra. E até a parede, acredito que vocês devam lembrar, eu tenho um coeficiente de transporte convectivo dentro do duto, tá? Isso daí é fornecido lá no enunciado. Ou seja, eu tenho uma resistência interna por convecção. Isso daqui indo até a temperatura da superfície, assumindo que o duto ele é bem fininho, então não tenho resistência condutiva no sistema. E depois, esse calor ele se divide em duas parcelas. Uma parcela segue por convecção natural, RCN, e uma outra parcela segue por radiação. Esse caso daqui ele é bem tranquilo, porque a radiação e a convecção natural estão submetidas com a mesma temperatura, ou seja, T da vizinhança é igual à temperatura infinita, então fica mais fácil de equacionar. Bem, e como é que isso daqui fica, né? Eu posso equacionar toda essa taxa de calor que sai montando a expressão desse circuito usando uma diferença total de temperatura. Então, eu vou colocar aqui, logo na outra página, eu posso pegar e equacionar, então, a taxa que sai é igual, partindo de Tm barra até T infinito, ou T da vizinhança, o valor é o mesmo, não faz diferença, e o circuito equivalente, aonde o circuito equivalente, ele tem a convecção interna no duto, mais o sistema em paralelo de convecção natural de radiação. Então, vai ser 1 sobre RCN mais 1 sobre R radiação elevado a menos 1. E a grande dúvida agora é justamente conseguir obter essas resistências. Repare que a gente tem todos os coeficientes, a gente tem como calcular a área, então a resistência não me preocupa muito. O que eu quero destacar, e eu vou destacar aqui em azul, como eu fiz antes, é que T infinito eu tenho, mas nessa expressão de Tm, que eu sei que é TME mais TMS dividido por 2, a minha incógnita do problema, ela está aqui. Eu não tenho esse cara. Então, repare que eu consigo expressar essa taxa de calor que sai também como uma função. A única incógnita é TMS. Então, também é uma função de TMS. Então, vamos lá. Vamos pegar agora e fazer o cálculo das resistências. Então, eu coloquei aqui todas as resistências, tá? A área superficial, a gente tem que considerar a área superficial de todo o duto retangular. Está apresentado aqui, é o perímetro do duto vezes o comprimento do duto. O perímetro é 2 vezes o W mais H e o comprimento é L, né? E fazendo essa conta daqui, o valor vai dar 0,3 metro quadrado. Eu tenho todos os H's, então eu consigo calcular o RI, vai dar 0,067 Kelvin por watt. A convecção natural, a resistência vai dar 0,83 Kelvin por watt. E a de radiação vai dar 1,04 Kelvin por watt. Repare, então, que no final das contas, agora, vamos voltar lá para nossa expressão de balanço, tá? A minha expressão de balanço, eu vou marcar aqui, bonitinho. Que é de advecção. Repare que a minha única incógnita
TMS. O que sai? A minha única incógnita também é função de TMS. E a geração é um valor conhecido constante. E, portanto, para finalizar o problema e obter, então, obtendo TMS, repare que o balanço agora é menos Q de advecção. É uma função sim de TMS, é a única incógnita que tem. O que sai? Também é uma função de TMS, mas o P elétrico igual a zero. Então a única incógnita é você colocar o algebrismo para jogo agora. E na realidade é isso mesmo, é manipular a equação e reescrever de modo a obter o valor de TMS. Eu fiz aqui a conta e isso daí deu 45,7 graus Celsius. E a pergunta que está no ar é, bem, o problema sugeriu uma temperatura de superfície, tá? A temperatura de superfície sugerida foi 37 graus Celsius. E o que você pode fazer, né? Então a pergunta é se esse cara daqui, um TS médio, é satisfatório. Então, você pode utilizar apenas uma parcela, né, da taxa de calor que sai. Agora que você tem todas as informações, você consegue calcular a taxa de calor que sai, tá? E você pode utilizar o valor de TM menos o valor de TS, só com a resistência interna, e calcular, né, o valor de TS. Eu fiz isso e deu 37 graus Celsius. Para ar, na verdade deu 34, perdão. Eu olhei o valor original sugerido. 34. Então a gente está falando de uma diferença de 3 graus Celsius. Muito, mas muito provável que interpolando não vai ter tanta diferença mais, tá? Então é válido, tá? Não tem nenhum problema. Repare que esse problema, finalizando agora, né, tiveram algumas considerações bem críticas, mas que para a primeira estimativa está de bom tamanho, para a prova está de bom tamanho, para exercício dentro de sala de aula está de bom tamanho, mas eu considero que essa hipótese daqui, considerar, né, a taxa mássica é constante, o que entra é igual ao que sai, então ρ vezes Q é constante. Agora, o CP, ele pode ter sim uma variação, tá? E aí você teria que calcular um CP médio de entrada e saída, coisa que, enfim, não foi feito. Então, essa daqui é uma característica que eu acho que é mais crítica no problema. A outra coisa eu não gostei muito da abordagem que, enfim, eu fiz, olhando agora, eu usaria uma ponderação melhor para o cálculo do coeficiente de transporte médio de convecção natural. Mas, enfim, a solução, a metodologia de solução é válida. Finalizando, então, o problema. Eu espero que você tenha gostado. Acho que consegui discutir os detalhes, né, de uma maneira um pouquinho mais completa. Mas, enfim, se gostou, deixa aí o teu like. Quer passar para o coleguinha, compartilha o vídeo. E a gente se vê na próxima. Até mais, gente.